Quero saudar a todos com a paz do Senhor e convidá-los a estar abrindo a palavra do Senhor. Vou estar abrindo aqui primeiro para me identificar. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Amém, irmãos? O pastor disse aqui, orando aqui, que a palavra que havia preparado para os irmãos nesta noite. Eu quero confessar aqui que eu li, mas não trouxe uma linha anotada. Então, eu estou aqui exercitando aquilo que nós vamos ler. Então eu queria que os irmãos abrissem o coração ao Senhor nesta hora, porque a nossa mensagem, ela é breve, assim como o tempo que nós estamos vivendo, um tempo breve, porque daqui a pouco o Senhor Jesus vai voltar como nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque esse é o clamor da igreja, esse é o nosso clamor. Então, essa palavra, ela vai falar ao nosso coração. Eu espero que fale ao seu coração, porque é um momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos estar lendo essa palavra, Hebreus 10, 38. Vamos ler o 37 e 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eterno Deus, nós oramos a Ti uma vez mais. Senhor, a Tua igreja, ela almeja ouvir algo a mais do Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor já iniciou falando, aquilo que o Senhor já iniciou operando através dos louvores, a oração, Senhor, que possamos estar com o nosso coração aberto, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de falar, de anunciar, não aquilo que viemos querendo ouvir da parte do homem ou do Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala, Senhor, pois aqui estamos com o nosso coração quebrantado, disposto a Te ouvir. Por isso oramos a Ti, em nome de Jesus. Irmãos, então aqui, falando aqui que ainda um pouquinho de tempo, daqui um pouco de tempo, esse pouco tempo que nos resta é não olhar as circunstâncias da vida, não olhar aquilo que está acontecendo, embora as coisas que estão acontecendo vem para impactar a nossa fé. O inimigo, ele não está brincando de ser mau. Ele é mau. Ele está tentando atrair muitos para o seu aprisco. Ele sabe que a sentença dele já foi determinada, ele sabe que aquilo que ele fez, aquilo que ele há de fazer, ele vai ser condenado, ele sabe disso. Mas ele quer levar consigo muitos, até mesmo os escolhidos de Deus. Ele quer levar muitos, até mesmo dentro da igreja. É aqueles que se diz Senhor, Senhor, aqueles que estão evangelizando, aqueles que estão anunciando o reino. É esses que o nosso inimigo, ele quer
atrair, ele quer tirar. Uma vez aqui na escola bíblica, o pastor Oswaldo, ele disse aqui que o inimigo, uma vez que ele perde, né, uma alma para o Senhor, ele fica furioso. E a outra vez que aquela pessoa desvia, aquela pessoa sai da presença do Senhor, ele vai lutar com todas as forças que ele tem, para que aquela pessoa não volte mais para o caminho do Senhor. Então ele tem todo o tempo, ele tem todas as artimanhas, ele tem tudo para tirar o homem da presença de Deus. E esse é o momento, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas a palavra está falando, olha, só daqui um pouquinho, suportai mais um pouquinho. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E Jesus ele fala para que nós venhamos fazer as mesmas coisas. Paulo ele disse, sejais meus imitadores como eu assim sou de Cristo. Nós estávamos lendo ontem sobre a vida de Estevão. Aquele homem, ele sendo apedrejado, por quê? Porque ele estava anunciando a palavra de Deus. E ele começa lá de Moisés, ele vem trazendo aos profetas, ele vem trazendo toda a escritura para aqueles homens, doutores da lei. E a palavra menciona que eles enfureceram, eles ficaram irados, rangeram os dentes de ódio, por estar ouvindo uma palavra. Assim está o mundo, assim estão as pessoas que estão distante do reino, distante da palavra de Deus. Elas estão precisando de um alimento que leva à eternidade. E quando ele fala que viu a glória de Deus, quando Estevão fala que ele viu Jesus à destra de Deus, eles começaram a gritar, eles começaram a tampar os ouvidos, porque não queriam ouvir mais. Eles não queriam ouvir mais. Aquilo era um testemunho, aquilo era uma experiência de Estevão. Aquilo era uma experiência que ele estava tendo ali com a glória de Deus. Mas é a experiência que o Espírito Santo, ele quer te dar. É a experiência que, através da fé, o Senhor quer te dar essa experiência. Que em meio ao caos que nós estamos vivendo, em meio ao mundo que está aí fora, Ele quer te mostrar a glória de Deus. O Espírito Santo quer te mostrar a glória de Deus. E quando ele menciona que viu, aqueles homens arrastaram aquele jovem para fora da cidade. E ali o apedrejaram. Assim menciona a palavra do Senhor. Cada pedra, ele não recuava. Ele simplesmente olhava para o alto. Ele não recuava, ele não olhava para baixo, ele não tentava se defender, porque assim a palavra de Deus não afirma. Mas ele estava sendo apedrejado. E quantas pedras nós tomamos ao longo do caminho? Quantas pedras estão sendo atiradas em nós? Por apenas anunciar a palavra de Deus. Por apenas falar que existe uma glória, que existe um céu, que existe uma eternidade à sua espera. Arrepende hoje. Aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Isso para alguns fere. Isso para alguns dói. Machuca. Porque eles não entendem.
Eu disse ontem para a Cleide, ontem disse que a gente vai tomando pedrada. E no trânsito é o que mais acontece. Eu estava indo sentido a Pampulha e os ciclistas passando, eles acham que tem preferência de atravessar na frente e sair. E o rapaz saiu com o boi deles lá e atravessou na minha frente, foi sem sinalizar, sem nada. E eu tive que parar o carro para não atropelá-lo, para não machucá-lo. E ele seguiu. Aí quando eu passei por ele, parei no sinal, ele passou bem devagarzinho, pertinho da minha janela assim, e ainda me xingou. Ainda falou um palavrão comigo, e aquilo eu fiquei irado. Aquilo foi uma pedrada que eu tomei. E naquele momento eu não tive a ousadia de levar os meus olhos aos céus e clamar ao Senhor por aquele homem. Naquele momento, se o sinal talvez tivesse aberto, eu arrancaria o carro para chegar tão perto dele ou assustá-lo. Mas aprove ao Senhor o sinal ficar ali um bom tempo, e eu meditar naquilo tudo. E o jovem que estava do meu lado falou assim: é por isso que as pessoas morrem no trânsito, é por isso que as pessoas cometem absurdos. E eu não falei nada. As pedras estão sendo atiradas. Às vezes você está convidando um parente, convidando um vizinho, convidando alguém, e ele sai em você com uma brutalidade. Mas vem você de novo me chamando para ir para a igreja. Isso é um tipo de pedrada que você toma, porque você não espera isso. Mas o Senhor está falando conosco para que nós venhamos ter fé, esperar só um pouquinho, porque essas coisas é necessário que aconteça. Essas coisas é necessário que isso venha acontecer, para que nós venhamos ter fé, porque o justo, ele vive da fé. De qual maneira você está vivendo? A palavra também menciona que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar o Senhor da nossa vida. Nós queremos agradá-lo, nós queremos fazer algo. É por isso que cada um de nós viemos hoje à casa do Senhor, exercitando um tipo de fé. Nós estamos exercitando uma fé. Nós programamos sair de casa, nós programamos chegar aqui num determinado horário, e assim chegamos. Isso é fé. Mas quando nós passamos pelo estreito, quando nós passamos por situações que achamos que não vamos chegar a um objetivo bom, às vezes nós murmuramos, às vezes nós questionamos e deixamos de exercitar a fé que há em nossos corações. Paulo, ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Às vezes pode estar acabando com tudo. Você pode ter enfrentado a adversidade da vida, todas as coisas que podem contribuir para que você pudesse desistir, mas você não desistiu. Você chegou até aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você combateu o bom combate. Você está combatendo o bom combate. Mas você ainda não encerrou a carreira. Você ainda está de pé lutando por um propósito, por uma promessa de Deus na sua vida, talvez. Porque muitas são as promessas que Deus ele tem feito ao seu povo. E sobre a sua vida há uma promessa. Sobre a sua casa há uma promessa. Sobre a sua família há uma promessa. Então por que desesperar?
por que achar que não vai dar certo, por que achar que não vai acontecer? O Senhor está falando, espera só um pouquinho. Tem de bom ânimo, só mais um pouquinho. É só um pouquinho só de tempo e as coisas vão acontecer. É só um pouquinho de tempo que em breve você não vai estar mais nesse lugar. Você estará comigo na glória. É só mais um pouquinho. Estamos passando por lutas, estamos passando por dias difíceis. Sim, todo dia é difícil. Talvez para você o dia hoje não foi difícil, mas para o seu irmão foi. Então o dia é difícil. Todos os dias é difícil. Todos os dias a gente tem que sair de casa para trabalhar, fazer algo. É difícil. Enfrentando as enfermidades, muitas delas às vezes te impedindo de caminhar. Mas é difícil. Mas o Espírito Santo não vê obstáculo algum para chegar até você. Ele não vê obstáculo algum para te abençoar. Ele não vê obstáculo nenhum para abraçar a sua alma. Nós encontramos dificuldade, sim. Nós encontramos obstáculos. Obstáculos esses que nós, às vezes, nós mesmos, que colocamos em nosso caminho. Mas como eu disse aqui, nós temos fé, mas só não exercitamos da maneira que agrade ao Senhor. Nós temos fé para fazer tantas coisas. Chegando o período de férias, você está se programando para viajar. Você tem certeza que você vai marcar a viagem, vai dar tudo certo. Você está se programando para tantas coisas. Você já está pensando, quem sabe, na festa de final de ano. Mas você não sabe o que pode acontecer com você ao sair daqui, naquela rua lá fora. Mas você quer exercitar a sua fé, fazendo uma programação, fazendo um planejamento, mas você talvez esquece de colocar o Senhor como prioridade. E o Senhor está falando com você só daqui, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé é o único elemento que vai fazer você chegar à eternidade de Deus. A fé é o único elemento que vai fazer você sair desta situação, que seja ela qual for, para chegar mais próximo de Deus. A fé fala aqui, o capítulo 11, no início, que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então a fé é algo que você não está vendo, mas está acontecendo. A fé é algo que nós não precisamos ver. Nós não precisamos ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo, agindo. Mas a palavra fala que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que é isso, mas eu imagino que é como que você tivesse um grande peso sobre os seus ombros. Um peso que você não tivesse talvez suportando. E aquele fardo pesado. E você tendo que carregá-lo. Você vai carregando, gemendo, porque quer tirar aquele peso. Eu imagino que com gemidos inexprimíveis, o Senhor, o Espírito Santo, intercede por cada um de nós.
Eu entendo que é o peso do nosso pecado, é o peso da nossa falta de fé, é o peso do nosso comodismo, é o peso daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, e nós deixamos de falar, nós deixamos de fazer, porque eu acho que é muito bom. Então, quando você deixa de ouvir pela fé a voz do Espírito Santo, você vai ouvir quem? Você vai ouvir o mundo, que é uma multidão de vozes, te aconselhando, te convidando. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, a quem mais você vai ouvir? Você vai ouvir talvez a voz da sua razão. A voz da sua razão que pede para você ficar em casa, pede para você dormir mais tarde. Nada que isso não seja legal, não seja bom. Mas tem um tempo, e o tempo é de buscar a Deus, enquanto se pode achar. É buscar a Deus de todo tempo, todo momento, toda hora. É orar sem cessar. Isso é uma ordem santa, uma ordem que nós temos que cumprir. É uma ordem que vem de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós temos mais intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós buscando de Deus, nós vamos estar mais íntimos de Deus. Nós vamos ter relacionamento com Deus. Orando, você vai ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é como ter relacionamento com homens, com pessoas. Relacionamento com Deus, Ele vai falar aquilo que é mistério, aquilo que é oculto. É aquilo que você deve fazer, é aquilo que você deve falar. Porque Ele tem e você terá relacionamento com Ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. E depois você com Ele. Se você abrir a porta hoje do seu coração, Jesus Ele vai entrar e fazer morada. E depois nós viremos morar com Ele. Depois nós iremos ceiar com Ele. Depois nós iremos cumprir esta palavra. Porque nós vivemos pela fé. E nós não somos como aqueles que retrocedem. Porque o versículo abaixo fala que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, se você crer, você será salvo. Se você crer, a sua casa será salva. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar pela sua palavra. Que Deus possa nos abençoar por aquilo que você está buscando, por aquilo que você está orando. Porque Deus, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe aquilo que passa, no nosso coração. Só Ele é capaz de entender aquilo que você está vivendo. Então cabe a você abrir o seu coração e falar com Deus. É só falar com Ele. Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto para te atender. É só você orar, é só você buscar. Eu vou contar mais uma experiência rápido aqui de uma certa vez eu estava indo comprar era um porco mesmo.
E aí, no meio do caminho, eu entrei na direção ali da fazenda, onde que ia vender esse porco. E estava saindo ali um carroceiro. E muitos cachorros latindo. Eu não via nenhum cachorro, mas tinha muito cachorro latindo. Eu perguntei a ele se aqueles cachorros mordiam, se aqueles cachorros eram ferozes. Ele, nada. Se você baixar no chão aí, pegar uma pedra dessas aí, jogar, eles saem tudo correndo. Eu assim, tá bom. Então saí, fui. Quando eu estava aproximando, me deparei com um Rottweiler, meus irmãos. O bicho, uma cabeçona. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele começou a andar no meu lado. Ele veio na minha direção e os passos daquele cachorro só aumentando, e eu não via situação que me tirasse daquele lugar. Eu comecei a orar. E aí eu me imaginei, se eu baixar no chão aqui, jogar uma pedra daquele cachorro, do tamanho que ele é, ele vai tirar de letra isso aqui e vai partir para cima de mim. E eu tinha passado por uma porteira, e eu olhava para a porteira. Se eu voltasse correndo até aquela porteira, se eu conseguisse chegar até lá, ele não iria me morder. Mas ele ia ser mais esperto do que eu, com certeza ele ia me alcançar. Isso eu estou dizendo aqui, parece que foi uma eternidade que passou, mas isso foi muito rápido. E esse cachorro estava aproximando, e quando eu falei que agora é com o Senhor, mas eu tinha no meu coração que o Senhor não estava me respondendo mais, o Senhor não estava mais comigo, diante daquilo, tudo que eu estava passando, a fé já tinha ido embora, e eu não estava descrente de tudo. Mas naquele momento eu lembrei que eu servia um Deus, eu sabia que eu tinha um Deus que cuidava de mim. Meus irmãos, e Deus proveu ali um enxame de mosquito, um marimbondo, abelha, eu não sei o que era. Mas ferveu ali na cabeça daquele cachorro. E aqueles mosquitos, né? Eu estou dizendo mosquito, mas eu não sei. E aqueles bichos ali ferveram na cabeça daquele cachorro. E ele queria dar a volta para vir na minha direção. Os mosquitos iam lá na cabeça dele. Ele dava mordida nos mosquitos. E os mosquitos foram conduzindo esse cachorro de volta para de onde que ele veio. E eu voltei também para de onde que eu vim. Não comprei porco, não fiz compra nenhuma e fui embora. Crendo que Deus, em meio ao silêncio, Ele cuida de você. Em meio ao silêncio, mesmo você passando por lutas e provas, Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que zela pela sua vida. Você pode até achar que está dando tudo errado, mas é porque Deus quer provar onde está o seu coração. Onde está o seu coração agora? Ouvindo os louvores que nós cantamos, a oração que foi feita, essa palavra que veio do trono de Deus, para a minha vida, talvez para a sua, como disse aqui no início, que ia ser uma palavra breve, mas que Deus possa ter falado ao seu coração. Amém? Então eu quero dizer que você que está me ouvindo em casa, a você que está aqui, se você deseja reconciliar com Deus, se você deseja aceitar Jesus de fato como único suficiente Salvador, há um telefone aí na sua tela. É só você ligar que imediatamente alguém vai ao seu encontro. O Espírito Santo de Deus, Ele vai ao nosso encontro. Nós desviamos do caminho dEle, mas Ele sempre vai estar pronto a nos socorrer. Se você desejar, aqui, não, mas em casa talvez. Talvez um dia, não sei quando, alguém pode ouvir novamente essa mensagem gravada, mas nunca é tarde para você aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele teve paciência e me esperou aceitá-lo, e Ele me aceitou, e hoje eu estou aqui. Daqui um tempo, quem sabe você, mas não espera muito tempo, porque como nós lemos aqui, porque daqui a pouquinho Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém?
Que Deus nos abençoe. Vamos estar de pé, orar. Pai querido, nós clamamos ao Senhor, que a Tua palavra, ó Pai, ela possa ter encontrado lugar em nossos corações. Que ela jamais venha voltar para Ti, como a Tua palavra menciona, que ela não volta para o Senhor vazia. Que num tempo oportuno, essa palavra ela possa gerar fruto para Ti. Ó Deus, dê uma bênção às nossas vidas, porque precisamos do Senhor, porque queremos o Senhor o todo o tempo, Pai. Assim, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos convencer daquilo que falamos, daquilo que fizemos, daquilo, ó Deus, que é o pecado que venha, ó Deus, para bater a nossa porta todos os dias. Senhor, que o Senhor possa nos livrar, e o Senhor possa nos manter de pé diante de Ti. Senhor, para que possamos ouvir sempre a Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo possa ter sempre a liberdade de aconselhar o Teu povo, para que nenhum de nós venha se perder, para que nenhum de nós venha desviar deste caminho maravilhoso que é o Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, nós nos entregamos este culto diante de Ti e pedimos, ó Pai, que seja conosco, que a Tua palavra não venha se perder quando sairmos daqui, mas que possamos vivê-la intensamente. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor.